Bem-vindo ao programa Já Está Voltando. Hoje nós temos duas notícias que começaram a ser veiculadas agora na sexta-feira 13, em relação a Israel, Moscou, Turquia, Irã. Devemos estar atentos às profecias. Eu vou fazer esse comentário já no final. A profecia de Ezequiel 38, e ao final do vídeo eu faço esse comentário. Mas veja, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ele se reuniu com o presidente russo Vladimir Putin na cidade costeira russa de Sochi para conversações em relação ao que ele prometeu, se for eleito, realizar, que é anexar partes da Cisjordânia. E o ministro das Relações Exteriores da Rússia alertou que está preocupado com este plano do líder israelense. Ele disse que essa implementação levará a uma acentuada escalada de tensões na região e irá minar as esperanças de se estabelecer uma paz há muito esperada entre Israel e seus vizinhos árabes. Moscou disse que a promessa pré-eleitoral de Netanyahu provocou uma forte reação negativa no mundo árabe e reiterou seu pedido de conversas diretas entre Israel e palestinos. Moscou disse também que evitou 3 ataques aéreos israelenses em 3 postos avançados sírios recentemente e ameaçou que qualquer jato que tente tal coisa será abatido. Então veja o tom da conversa, você está vendo aí as fotos do Putin, nada amistosa com Netanyahu. E ele disse que será abatido seja por jatos russos ou por mísseis antiaéreos S-400. E nessa visita de Netanyahu, ele tentou convencer Putin a ignorar os ataques de Israel na Síria. Agora aqui você vai ver o desfecho deste encontro. Segundo uma fonte russa, Putin informou a Netanyahu que seu país não permitirá que nenhum dano seja causado ao exército do regime sírio, escute isso aí, ou as armas que têm sido dadas a ele, quer dizer, o governo sírio. Então Putin disse que não vai admitir ataque nenhum naquela região porque é de interesse dele. Então ele fechou agora a cara e diz que Israel será contra-atacado se atacar novamente. E a outra notícia, e aí vem exatamente a profecia de Ezequiel, como ela está andando rápida. Gog, da terra de Magog, a grande batalha, que eu vou ler o texto aqui. E nesta segunda-feira agora, dia 16 de setembro de 2019, os líderes da Rússia, o Putin, da Turquia, o Erdogan, eles vão se encontrar com o líder iraniano, o Hassan Rouhani, para discutir assuntos sobre a Síria. Segundo a mídia russa, a situação na província de Idlib, ao norte da Síria. Rebeldes sírios e grupos extremistas em Idlib, apoiados pela Turquia, foram duramente pressionados nos últimos meses ao aumentar o bombardeio do regime sírio. A Turquia quer tranquilidade em Idlib e nenhuma nova crise de refugiados. Eles já fizeram esse encontro em abril de 2018, nós colocamos esse vídeo, aí está o print dele, e estão sempre se reunindo. Irã, Turquia e Rússia, eles compartilham um objetivo na Síria, que é expulsar os americanos. Eles não compartilham muito mais. Atualmente a Rússia é o principal patrocinador do governo sírio em Damasco. É o grande patrocinador também em termos de poder aéreo, de defesa aérea e apoio internacional. A Rússia, a Turquia e o Irã têm trabalhado mais estreitamente desde 2017, enquanto tentam encerrar o conflito sírio, em reuniões frequentes que têm suas origens no processo de Astana, que deveria levar a um acordo na Síria. O objetivo deles é desviar os americanos, cortando os Estados Unidos das negociações que poderiam ter ocorrido em Genebra. Seu objetivo é, em geral, remover o Ocidente da equação síria. Essa notícia é altamente profética, por quê? Porque uma batalha
vai surgir com todos esses países hoje que são contra Israel se juntando. Porque eles têm algo em comum, que é o ódio a Israel. Eles vão esquecer todas as diferenças e vão se unir para um ataque e que serão todos destruídos nos montes de Israel. No capítulo de Ezequiel 38, tem assim: Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal, e profetiza contra ele. E diz: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. E te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos com primor, grande multidão com escudo e rodela, manejando todos a espada. Persas, que são os iranianos, etíopes, ali na África, e os de Put. Segundo o historiador Flávio José, ele diz que os descendentes de Put são os líbios, e os de Put com eles, todos com escudo e capacete. Gomer e todas as suas tropas, e os linguistas dão a seguinte definição: Gomer, eles eram filho de Jafé, filho de Noé. Gomer, segundo os linguistas, vem do acadiano Ginir ou Simira. Os filhos de Gomer são Askenaz, Rifat e Togarma. Os descendentes deles vieram a ser conhecidos como Gomarians ou Comarians, e finalmente Cimérians. Associa-se Gomer então aos Cimérios, habitantes do norte do Mar Negro, e aí a gente situa quem são esse pessoal, atuais Ucrânia e Rússia. Então esses são os de Gomer, e ele diz, com todas as suas tropas, a casa de Togarma, que é exatamente a Turquia do extremo norte, então cola exatamente na Turquia, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. E a prova de que vai ser contra Israel é que no verso 8 diz: Depois de muitos dias serás visitado. No fim dos anos virás à terra que se recuperou da espada e que foi congregada dentre muitos povos, junto aos montes de Israel, que sempre se faziam desertos. Mas aquela terra foi tirada dentre as nações, e todas elas habitarão seguramente. Então subirás, virás com uma tempestade, far-te-ás como uma nuvem para cobrir a terra, tu e todas as suas tropas, e muitos povos contigo. No verso 14 ele continua: Portanto profetiza ao filho do homem, e dize a Gog: Assim diz o Senhor Deus: Porventura não saberás naquele dia, quando o meu povo Israel habitar em segurança? Virás, pois, do teu lugar, do extremo norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande ajuntamento e exército poderoso. Só que eles não esperam que Deus vai agir em prol de Israel. E no verso 18 diz: Sucederá, porém, naquele dia, no dia em que vier Gog contra a terra de Israel, olha aí, diz o Senhor Deus, que a minha indignação subirá à minha face, porque disse no meu zelo, no fogo do meu furor, que certamente naquele dia haverá grande tremor sobre a terra de Israel, de tal modo que tremerão diante de minha face os peixes do mar e as aves do céu, e os animais do campo, e todos os répteis que se arrastam sobre a terra, e todos os homens que estão sobre a face da terra, e os montes serão deitados abaixo, e os precipícios se desfarão, e todos os muros desabarão por terra. Porque chamarei contra ele a espada sobre todos os meus montes, diz o Senhor, a espada de cada um se voltará contra seu irmão. E isso nós já vemos na Bíblia ter acontecido lá na luta contra os midianitas, quando a espada de cada um se voltou contra cada um. Então vai acontecer novamente aqui nesta tentativa de destruição de Israel.
E continua: e contenderei com ele por meio da peste e do sangue, e uma chuva inundante, e grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre farei descer, farei chover sobre ele, e sobre as suas tropas, e sobre muitos povos que estiverem com ele. Assim eu me engrandecerei, e me santificarei, e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. Então, todos esses exércitos que já estão se juntando em conversas para lá na frente tentar destruir Israel, serão destruídos pelo próprio Deus Altíssimo. Nós estamos vendo essas profecias começarem a correr à nossa frente. As notícias hoje são profecias que estão acontecendo. Os que não querem crer, não creiam. Mas essas reuniões é bem claro, exatamente, você está vendo aí a foto, o Rouhani e o Putin, todos eles de mãos dadas, e a matéria do Jerusalem Post: Rússia e Turquia se preparam para encontro com o Irã em Ankara. Quer dizer, desde 2017 eles vêm fazendo esses encontros, estão tramando a destruição de Israel. Isso é uma prova que as coisas estão se afunilando. Dia 17, terça-feira agora, é eleição em Israel. Se o Netanyahu for eleito, ele terá contudo de formar o governo. Ele não conseguiu da primeira vez. E vamos ver se consegue nesta vez agora. Se não, tem uma outra eleição e aí muita confusão. Vocês viram que o Kashner colocou um substituto para o plano de paz. Já está sendo dito que logo após as eleições será apresentado o plano de paz. Enfim, Jesus está voltando. O arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Não sabemos dia, não sabemos hora, mês, segundo, minuto, segundo, mas temos que estar preparados, porque as profecias estão correndo muito, muito rápido. E o nosso papel é estarmos orando, estarmos buscando ao Senhor, estarmos clamando a sua misericórdia, porque os tempos estão afunilando e o arrebatamento será o grande ponto de mudança para este planeta. E as pessoas verão que o que nós falávamos era verdade, e a semente nós temos plantado, e ela só vai germinar durante a tribulação. Isso é para quem crê. E eu creio que o arrebatamento está a um palmo do nosso nariz. É só olharmos para essas notícias do Oriente Médio e Israel, que é o relógio de Deus. Quando a verdadeira igreja subir, que é a noiva do Cordeiro, então o relógio de Deus começa a andar para Israel 7 anos. Enquanto isso, o casamento do Cordeiro, 7 anos. E nós estaremos com o Senhor. Aquela pergunta que sempre faço: como está a sua vida com Deus? Você está andando no caminho estreito ou está com um pé no estreito e um pé no largo? Ainda há tempo de arrependimento. Ainda há tempo de se voltar para Deus completamente, porque a porta da graça ainda não fechou. Ainda há esperança, porque a misericórdia de Deus ainda está sobre nós. Que Deus te abençoe poderosamente e fique ligado no programa Jesus Está Voltando, mas muito mais ainda, fique ligado no Senhor. Deus te abençoe poderosamente.